Sejam todos muito bem-vindos. Essa aula vai ser uma introdução ao conteúdo do Segundo Reinado. Então, trouxe primeiramente essa imagem, né, para mostrar aí como que se configurou o Segundo Reinado. Pretendo não me estender muito nesse vídeo, vamos dar um pequeno corte nele. Porque são slides bastante extensos, é um conteúdo muito extenso, então a gente corta pelo menos pela metade e a gente dá prosseguimento ao que a gente tinha falado em sala de aula, tudo bem? Bom, primeiramente os primeiros anos, né? Os primeiros anos ali do primeiro reinado, a gente tem que começar partindo do pressuposto que ele para no período regencial, começo do primeiro reinado, a partir de quando os conservadores e liberais eles se reúnem, né, e criam ali o golpe da maioridade, que a gente já falou sobre o golpe, que esse não é o melhor nome, né, tanto é que está aqui embaixo, né, golpe não é o melhor termo que a gente usa. Na verdade, como teve participação popular, né, portanto ele não é considerado um golpe, né? A gente só considera o que é golpe quando não tem a participação do povo. Dom Pedro, então, ele começa o reinado dele com aproximadamente 8 anos de idade, embora que lá no documento ele tinha cerca de 15 anos. E aí nós temos que lembrar também que a maioridade, na verdade, ela ainda permanecia em 18, tá? Então, para ele foi exclusivo do Dom Pedro, né, que ele agora vai governar o país com 18, com 15 anos, só que a maioridade ainda permanece com 18 anos desde aquela época. A gente tem a morte do José Bonifácio, que foi o primeiro tutor do Dom Pedro, em 1835, em 1838, desculpa. Nessa morte do José Bonifácio vai se iniciar um processo de novos tutores para Dom Pedro, e aí começam os conflitos que vai gerar para o próximo reinado. Bom, nós temos que ter em mente também a questão que o Brasil, deixa eu me tirar daqui, que senão não vai aparecer, enquanto nação, foi realmente consolidado a partir lá do Segundo Reinado. O que eles vão fazer? Vão ter primeiro um casamento dinástico, né? A gente já viu isso no primeiro reinado, que também foi feito um casamento dinástico entre o Dom Pedro e a Dona Leopoldina. E agora nós vamos ter outro casamento dinástico entre o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, e a das princesas das Duas Cecílias, que era a Teresa Cristina das Duas Cecílias. Eles juntos vão ter a sua filha, Princesa Isabel, que está aqui, né? Essa menina, Princesa Isabel, vai ser a libertadora, por isso ela tem esse nome de Redentora. Ela vai como redentora, né? Redimir vamos supor, os pecados, vamos dizer assim, e criar a libertação para os nossos escravos a partir de 1889, tá? Então, basicamente, a Princesa Isabel ela vai ter um papel crucial no desenvolvimento do Segundo Reinado. Dom Pedro II vai criar o cargo de primeiro-ministro. Então, nós temos a criação do cargo do primeiro-ministro, que vai ser o homem que vai comandar o país no lugar do imperador, né? E o imperador, como monarca, ele vai apenas ter o poder moderador, que a gente já havia falado antes, que é poder destituir pessoas do Congresso, do Senado, mediante a necessidade, né? Se caso tiver uma coisa assim muito ditatorial, se isso daqui estiver passando dos limites, então o imperador vai tentar controlar isso daí. Só que no final das contas, quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Então nós tivemos uma monarquia parlamentarista, tudo bem? Essa é a nossa primeira monarquia, ela é chamada de parlamentarista. Com essa nova estrutura política, né, o Brasil começa a se desenvolver politicamente, filosoficamente, culturalmente. A gente se desenvolve de várias maneiras.
Uma das coisas que já que o Dom Pedro era muito ligado às artes, né, muito ligado à tecnologia, que a gente já falou também sobre a questão, por exemplo, das linhas férreas, tem um slide mais à frente que vai falar sobre isso. Ele cria, né, ele financia o Carlos Gomes para criar uma peça, né, chamada O Guarani. E essa peça, O Guarani, ela é exposta primeiramente na Itália, depois em Portugal e posteriormente na França. E aqui nós temos então uma construção artística dessa ideia de miscigenação, dessa ideia de criação e fundamentação da identidade brasileira. A gente vai falar muito sobre identidade, né? Identidade brasileira. Aqui nós temos, por exemplo, a coroa do Pedro II. Podem ver, por exemplo, como ela era ornada, né? Ornamentada em ouro, diamantes e pérolas e tudo mais, né? Então ela era muito... E essa coroa, é interessante a gente falar da monarquia brasileira porque a gente nunca tratou a coroa como a coroa do imperador, mas sim como a coroa do povo brasileiro, né? Então essa coroa, ela tinha as representações do povo brasileiro, como por exemplo o verde, né, que a gente pode ver aqui, que a gente dizia que era o verde da Casa de Bragança, né, como a gente já viu na bandeira, o amarelo, que era da Casa de Habsburgo, e a gente tem essa estrutura da bandeira baseada na estrutura política do país e na nossa identidade, tudo bem? É aqui que vai entrar, lá em 1854, a figura do Barão de Mauá, que posteriormente vai virar... Bom, posteriormente ele vai se tornar então o Visconde de Mauá, e esse Visconde, né, o nosso Irineu Evangelista de Souza, ele nasceu em 1815, vai falecer em 1889, no ano da proclamação da República. Ele faz então a introdução das ferrovias e da industrialização do Brasil. Ele vai ser chamado para a corte, né, tornando-se o Barão de Mauá, por causa desse trabalho que ele tinha feito em econômico brasileiro, né, nessa industrialização brasileira. Ele difundiu, no caso, como se fosse a Belle Époque brasileira. Belle Époque nada mais é do que época bela em francês, né? E Belle Époque significa assim, um dos melhores períodos brasileiros, né? Então o Irineu ele vai estar intimamente ligado a essa nova Belle Époque, que é essa industrialização e essa grande economia para o Brasil, né? Ele era estudioso, autodidata, ele se formou, a gente já havia falado sobre ele em sala de aula, mas é interessante que a gente mostre como que ele introduziu tudo isso dentro do Império. Bom, aqui começam, na verdade, os problemas no Império, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela começa em 1864 e ela vai até 1870. E aí, então, vai ter uma disputa entre Solano Lopes e o Dom Pedro, com a questão que o Solano Lopes tentou invadir o Brasil para controlar a bacia do Rio do Prata e tomar o sul brasileiro, né? Ele queria essa parte, essa saída para o mar, justamente para ter acordos econômicos. Só que isso não vai ficar barato para ele, muito menos para o Brasil e muito menos para os outros países que entraram em guerra contra o Solano Lopes, né? E então nós vamos ter, por exemplo, a introdução do Duque de Caxias na história. Ele vai guerrear contra o Solano Lopes, né, na Armada Brasileira. Nós temos também o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser o nosso primeiro presidente da República, também a pessoa que supostamente vai proclamar a República, né? Que vai também entrar em conflito com Solano Lopes, junto com os voluntários da pátria. Nós temos que ter em mente que esses voluntários da pátria, né, eles supostamente o primeiro voluntário da pátria aí foi Dom Pedro, né, Dom Pedro II. Ele vai ser o primeiro voluntário da pátria, Dom Pedro II.
que supostamente iria lutar na guerra, mas ele não vai, tá? O parlamento é impedido, né? Ele é impedido pelo parlamento de sair do país para lutar na guerra, então, portanto, ele acaba desistindo por pressão do parlamento de se voluntariar. Mas ele foi o primeiro voluntário a ir, né? Supostamente. Bom, depois nós temos a vitória do Brasil contra o Paraguai, mas isso vai custar muito caro também para o Brasil, embora que o Brasil fosse a maior força militar e política da América Latina e, quiçá, do mundo, se a gente fosse levar em consideração os acordos diplomáticos que ele tinha no mundo todo. O Chico Diabo, né, que vai fazer um golpe, né, desferir um golpe de lança no Solano Lopes, e com a queda do Solano Lopes, a morte do Solano Lopes, o Brasil então ganha a guerra e fica com uma boa parte ali da bacia do Rio do Prata, com o controle da bacia do Rio do Prata, e hoje, né, as cataratas do Iguaçu, que pertencem ao Brasil, né? Aí nós temos então, após a guerra, o início da nossa industrialização, já que a gente já falou com o Irineu, só que ele vai aumentar isso a um nível estratosférico, onde famílias brasileiras, elas se tornaram cada vez mais ricas. E elas se tornaram mais ricas do que a própria família imperial. Tinha famílias no Brasil que elas eram mais ricas do que a própria família imperial. E depois nós temos a introdução, por exemplo, do André Rebouças, que ele era negro, né, liberto, supostamente liberto, e esse André Rebouças ele vai fazer o processo de desenvolvimento urbano. Ele é arquiteto, tá? Ele é arquiteto. Eu vou deixar mais ou menos aqui, mas não vou escrever, porque é muito ruinzinho de escrever aqui do lado. Mas ele é um arquiteto e ele vai fazer esse traçado urbano do país. Tudo bem? Paramos por aqui. Na próxima a gente continua os outros pontos do segundo reinado, porque é um conteúdo extenso. Não queremos que esse vídeo aumente demais o tempo dele, né? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais, nos vemos na próxima.